gente começa, é claro, por seleção brasileira, porque estamos a algumas horas do duelo contra a França. Amanhã, às 5 horas da tarde, nos Estados Unidos, a seleção do Ancelotti enfrenta a seleção francesa, campeã do mundo em 2018, finalista em 2022. Vem forte também, um time fortíssimo, um elenco fortíssimo também para esse Mundial, entra como uma das favoritas. E o Brasil enfrenta uma série de problemas em termos de desfalques. A gente teve recentemente Alexandre cortado da lista inicial por conta de lesão na coxa direita, Kaique do Cruzeiro foi convocado no seu lugar, Gabriel Magalhães cortado dos amistosos, mas não teve substituto definido pelo técnico Carlo Ancelotti, e o Alisson, goleiro Alisson, que também foi cortado para dar lugar ao goleiro Hugo Souza, além, é claro, dos jogadores que já vinham lesionados e não poderiam fazer parte da convocação, caso de Bruno Guimarães, caso do Wanderson, lateral direito, Rodrigo, que está fora da Copa do Mundo, inclusive, Léo Pereira vai jogar, Douglas Santos vai jogar e também o Wesley. 3 dos 4 nomes da linha defensiva, meu caro Mauro César Pereira. Muito boa tarde para você. Já temos revelados alguns nomes do time titular para esse jogo de amanhã contra a seleção francesa. Mauro, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu acho que assim, é mais interessante, claro, jogar contra a França do que contra equipes mais fracas, né? Mas é amistoso, né? A gente nunca pode perder a referência de que é um amistoso. Os europeus geralmente tratam esses jogos como merecem, como amistoso. E o Brasil, às vezes, entende como se fosse um jogo valendo 3 pontos. A Copa das Confederações, que era pouco relevante, era tratada assim. E o que vinha acontecendo até a sua extinção? O Brasil ganhava, em geral, fazia bons jogos. Um ano antes do Mundial, os europeus tratavam aquilo como uma preparação e na Copa do Mundo o Brasil acabava sucumbindo. Então é importante entender isso. Ele não tem todos os jogadores com os quais ele quer contar. O Deschamps também deve ter os seus problemas, suas dúvidas, então é um teste para muitos jogadores, especialmente aqueles jogadores que tentam conseguir vaga entre os que serão convocados, né? Mas nem sempre isso vale, né? Espero que com o Ancelotti isso faça sentido, porque o Dorival Júnior, por exemplo, ele contou com o Endrick contra a Espanha e Inglaterra, o garoto fez gols, respondeu bem, e em dado momento parou de convocar. Não sei qual foi o critério ali, mas imagino que o Ancelotti vá considerar eventuais boas atuações contra adversários mais fortes, como França e Croácia, como um ponto positivo para aqueles jogadores que tentam convencê-lo de que seus nomes devem estar na lista dos 26. Bruno Prado, muito boa tarde para você também. Seleção brasileira amanhã tem um desafio complicado, desafio difícil contra a seleção francesa e já temos alguns nomes definidos pelo técnico Carlo Ancelotti. Depois a gente vai falar do setor ofensivo também. Ele já cravou também que vai manter o estilo de jogo com 4 atacantes. A gente tem uma sonora dele também sobre isso. Mas antes quero saber sobre suas expectativas para esse desafio, Bruno. Jogo contra a seleção francesa amanhã às 5 horas da tarde e com a linha defensiva já praticamente definida com Douglas Santos, Léo Pereira e também o Wesley. Bruno, muito boa tarde. Boa tarde, Boni. Boa tarde a todos. É um jogo interessante, né? Porque é uma seleção forte, uma seleção que é candidata ao título e que deve atacar o Brasil. E até acho que esse time do Brasil tem mais características de ser reativo, de jogar no contra-ataque, do que de ficar muito tempo com a bola e propor jogo. Pela característica dos jogadores. Em alguns jogos não vai ter jeito. O Brasil vai ter que ficar com a bola muito tempo e vai ter que propor jogo porque vai pegar times mais fechados. Mas nesse caso da França, eu tenho essa expectativa de como esse time vai reagir ao ser atacado, se ele vai conseguir se defender bem e se realmente ele é um time mais moldado para jogar no contra-ataque. Pela característica dos jogadores, acho que nem exatamente pela ideia do treinador. Então eu tenho algumas curiosidades aí. Me surpreende o Wesley de lateral direito. Não tem tantas opções, mas me surpreende porque o Ancelotti ele tem falado, né? E ele tem feito isso também, né? Pelo menos na última data FIFA ele fez. Como ele joga com 4 atacantes, de ter uma linha de defesa, os laterais mais defensivos, enfim, poderia jogar até com 4 zagueiros. Eu imagino que se tiver bem, a ideia dele é ter o Militão como titular na Copa do Mundo, como foi no jogo com o Senegal e foi bem, e o Ancelotti falou em entrevistas que ele deu essa semana que ele gostou do Militão na lateral. Então eu imagino que o time ideal na cabeça dele tem um Militão de lateral direito. E no jogo isso foi contra Senegal. E na mesma data FIFA, que foi a última, contra a Tunísia, o Gabriel Magalhães se machuca contra o Senegal, e aí o Ancelotti joga o Militão para a zaga e começa com o Wesley de lateral direito contra a Tunísia. E o Wesley não vai bem. E ele sai no intervalo. E aí entra o Danilo. O Danilo joga o segundo tempo contra a Tunísia de lateral direito e melhora. Que o Wesley é um cara muito bom com a bola no pé, mas ele tem dificuldade na marcação e agora faz um bom tempo que ele não joga numa linha de 4, né? Ele está jogando com 3 zagueiros na Roma e na ala esquerda. Que aí eu não vejo tanto problema a inversão do lado, mas a questão de defender em linha de 4, acho que aí ele pode ter dificuldade.
Então me surpreende, eu achei que ele ia jogar com o Danilo de lateral direito. E aí, talvez Bremer e Léo Pereira na zaga e o Douglas na esquerda, mas não, né? Ele vai com o Wesley, que não deixa de ser um teste, né? Para ver, o Wesley consegue defender bem numa linha de 4 contra um time que vai atacar o Brasil, que tem ótimos atacantes. Então é um teste também, né? Amistoso, serve para você testar, para observar. E uma coisa que no amistoso não é um problema, porque é um amistoso, mas é meio preocupante para a Copa, porque o Brasil não terá amanhã 7 prováveis titulares da Copa. Eu imagino que no time que o Ancelotti tem na cabeça para a Copa, e que ele tem mostrado nos jogos, Alisson, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bruno Guimarães e Estevão são titulares. Esses 7 estão fora do jogo. Só que não dá para ter a certeza se todo mundo vai estar bem para a Copa. Está tendo muita lesão, muita contusão. E eu acho que o Brasil tem um bom time titular. O elenco eu já não acho tão bom. O elenco eu já acho que tem algumas deficiências, principalmente na defesa. O Militão, por exemplo, é um cara que me preocupa muito. Não pela qualidade, eu acho o Militão ótimo. Eu gosto muito do Militão. Mas o Militão teve 2 lesões de ligamento cruzado e agora está se recuperando de uma lesão muscular grave. Ele vai voltar a jogar, a previsão é essa, até não deve demorar muito, mas está acabando a temporada europeia. Real Madrid está envolvido nas disputas aí no Campeonato Espanhol, na Champions League. Será que o Militão vai ter muitos jogos até lá? Será que o Arbeloa lá no Real Madrid mete o Militão para jogar um jogo de quartas de final com o Bayern de Munique depois de muito tempo parado? Eu imagino que o Militão voltará como reserva, pela condição física. E aí, como ele chegará numa Copa, ele vai estar bem, é um cara que está lesionando muito. Então, eu tenho alguma preocupação também nesse sentido. São lesões que para a Copa, para o amistoso, ok, mas para a Copa nada garante. Os goleiros mesmo, o Alisson, ele tá machucando muito, o Ederson já não é mais o mesmo e também machuca muito. Então tem algumas preocupações aí que podem se estender até a Copa do Mundo. O Rodrigo mesmo já está fora, né? Então tem algumas preocupações nessa parte física também. E tem sido realmente um problema na seleção brasileira, né? O próprio Carlo Ancelotti já teve que realizar 13 cortes em suas listas iniciais, 10 desses cortes na defesa. Dos 50 jogadores cortados após a convocação desses pouco mais de 3 anos, 34 foram do setor defensivo, contabilizando todo o período, né? O Dorival mesmo sofreu muito com isso durante sua curta passagem na seleção brasileira. Os recordistas são Ederson, com 5 cortes, Alisson, Gabriel Magalhães e Wanderson com 3 cortes cada também. Mauro, e tem esses dois lados, né? Até pegando também o gancho da declaração que ele deu em entrevista ao Galvão Bueno, dizendo que tem ainda 4 ou 5 vagas em aberto nessa lista por definir. São dois lados, então, que a gente pode observar esse amistoso. Um, que ele vai ter oportunidade de ver muita gente por conta desse time desfigurado. Muita gente vai ter oportunidade de jogar que talvez não tivesse, caso todos os jogadores considerados titulares estivessem saudáveis para essa convocação. E pelo outro, tem esse ponto que você falou. Claro que tem que ser tratado como amistoso, mas até que ponto talvez uma apresentação com uma equipe bastante modificada e um resultado ruim não vai afetar o moral e a confiança da seleção brasileira. Acho que tem que ser olhado por esses dois pontos, talvez, né, Mauro? Não, sem dúvida. Assim, a gente fica esperando muito tempo por amistosos que sejam amistosos, contra esse tipo de adversário, né, para a seleção brasileira. Então, tem, de fato, assim, até a expectativa é muito maior, né? Acompanhar um jogo desse do que mais um jogo com o Peru, outro amistoso com o Chile, Venezuela vem aí, jogam muitas vezes eliminatórias intermináveis e Copa América, esse tipo de coisa. Então, evidentemente, tem um outro enfoque, né? E, assim, uma coisa que eu tô achando interessante, assim, que o técnico, ele está falando sobre essas questões sem muita preocupação. Ele parece bem seguro, bem tranquilo, que é o que se espera de um cara como o Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira, né? Raí Monteiro, muito boa tarde para você. Problemas realmente para a seleção brasileira em termos de desfalques. E a gente olha para um setor defensivo, para uma linha defensiva que praticamente inteira vai ser testada, né? Vai ser, como o Bruno falou, 7 prováveis titulares da seleção brasileira. E na linha defensiva, o Léo Pereira será um teste, o Wesley, querendo ou não, por conta de não vir jogando na mesma posição no seu clube, vai ser um teste também. O Douglas Santos não é o titular, e o quarto nome ali da zaga, que ainda não foi confirmado, mas também por conta das ausências de Marquinhos e Gabriel Magalhães, que devem ser a dupla de zaga, também será um jogador que não é considerado um titular. Então, uma seleção bastante modificada nesses últimos compromissos antes da Copa do Mundo, meu caro Raí. Muito boa tarde. Boa tarde, Boni. Abraço para você, todo mundo aí que nos acompanha, os amigos aqui da mesa também. Eu acho que esse ponto que o Bruno tocou aí é fundamental, né, sobre a seleção.
Se você for olhar para o melhor jogo, pelo menos na minha avaliação, o melhor jogo do Brasil nessa curta trajetória do Ancelotti foi a vitória sobre o Senegal, pelo desempenho do Brasil e o nível do adversário, né? Outros jogos o Brasil até teve um placar mais elástico contra a Coreia, por exemplo, mas não é o mesmo nível de adversário, de jogadores do outro lado. Se você for fazer uma comparação, como o Bruno trouxe, são muitos jogadores diferentes que ele não vai poder ter nesse jogo por conta de lesões ou outros aspectos, né? Então a dupla de zaga, que tende a ser a titular na Copa do Mundo, Marquinhos e Gabriel Magalhães, não vão jogar. Lateral direito, que tende a ser o Militão, também não vai jogar. O Militão jogou pela última vez em 7 de dezembro. Então é muito difícil você projetar um jogador que não joga há mais de 4 meses, né? Como ele vai chegar à Copa do Mundo? A Copa do Mundo é daqui 70 dias. Então, como vai chegar o Militão daqui até lá? Já não restam mais tantos jogos, né? Real Madrid tem a reta final da Champions e as últimas rodadas aí do Campeonato Espanhol, 10, 11 rodadas, mas se chegar até a final da Champions, 5 jogos, né? Então ele vai ter aí um pouco mais de 15 jogos para tentar jogar, se ele se recuperar logo após essa parada aí da data FIFA, né? A lateral esquerda é uma outra questão. O Alexandro é um jogador que se machuca muito, eu acho muito bom jogador, mas já desde a última Copa, né, ele convive com muitas lesões que não permitem que ele tenha uma sequência muito grande falando de seleção brasileira. Então, cada vez mais, me parece que o Douglas Santos aponta aí como um possível titular para a Copa do Mundo. Mas é um jogador em uma linha inteira defensiva. No meio campo não vai ter o Bruno Guimarães, que para mim, da era Ancelotti, é o melhor jogador da seleção brasileira. Passou a jogar muito bem com o Ancelotti na seleção, que era um aspecto que muita gente cobrava, né, do Bruno Guimarães, pela qualidade que ele tem, e em outros momentos essa qualidade não aparecia tanto na seleção brasileira. Então acho que do ponto de vista defensivo, amanhã vai ser um teste bem complicado, por ser uma zaga reserva, ou talvez de jogadores que nem vão à Copa do Mundo. Eu, por exemplo, não tenho certeza se Léo Pereira e Bremer, que acho que vai ser a dupla de zaga titular amanhã, estará no Mundial. É difícil ter essa certeza agora. São jogadores que não vinham nem sendo convocados, por exemplo. Estarão nesse teste, pode ser que eles se saiam bem aí nesse jogo, no próximo, e isso faça com que o Ancelotti veja eles como composições aí de grupo interessantes. Então, do ponto de vista defensivo, eu acho que é um teste bem sensível, que vai dar para tirar poucas conclusões, pensando em time titular para a Copa do Mundo. E ofensivo um pouco mais, né? Porque a base do ataque vai estar ali. Vinícius, Rafinha, Matheus Cunha. São 3 titulares bem prováveis na Copa do Mundo. Mais um, acho que será o Estevão no Mundial. Nessa convocação ele não está, então acredito que o João Pedro vai completar ali à frente, né? Ele já confirmou que a ideia é jogar com 4 homens de ataque na Copa do Mundo. E isso não necessariamente quer dizer que vai ser um time que vai jogar todo o tempo no campo de ataque, com muita posse de bola ou coisa do tipo. Jogar com esses 4 homens de frente pode ser também uma estratégia para explorar, como o Bruno falou, velocidade, saída rápida para o ataque. Vinícius tem essa característica, Rafinha tem essa característica, Estevão tem essa característica. Os 2 homens mais que disputam essa vaga mais centralizada têm características diferentes, né? O Matheus Cunha é mais um 9-10, entre aspas, um cara que circula mais atrás. O João Pedro já é um cara que tem um pouco mais de presença diária do que ele, Matheus Cunha. Então ele tem opções aí para o ataque que são bem interessantes. Acho que a questão principal nesse jogo aí, que é um teste muito difícil, é a defesa. Do outro lado você vai ter Dembélé, Doué, Mbappé. A França até postou ontem à noite uma foto, né, dos seus atacantes. E assim, é uma artilharia pesada, né? Então acho que seria muito interessante, do ponto de vista do Ancelotti, poder contar com seus titulares nesse jogo, mas não será possível e acho que por isso não vai ser também possível do lado de cá sacar conclusões muito definitivas. Se o Brasil, por exemplo, perder o jogo. Se perder o jogo é uma defesa completamente desfigurada, né? Como que você vai concluir que não está andando bem o trabalho, sendo que não serão esses os titulares na Copa do Mundo? Então, é preciso, como sempre, ter muita cautela com esses amistosos. Mas, Bruno, é realmente há tão pouco tempo da Copa do Mundo, é um teste muito diferente, né? Porque muitos desses jogadores que estão recebendo essa oportunidade agora de tentar garantir aos 45 minutos do segundo tempo a vaga na Copa do Mundo, vão ter de fato a oportunidade de jogar, o que talvez em situações normais isso não acontecesse, caso o Brasil tivesse os seus principais jogadores à disposição. E também é isso, é um teste contra uma seleção europeia, contra uma seleção forte, finalista da última Copa, campeã em 2018, e que, querendo ou não, a imagem que a seleção vai deixar, mesmo com o time desfigurado, pode acabar influenciando na questão anímica também do time, né? Claro que a gente tem que fazer todas as ponderações com relação à atuação que a seleção tiver, por conta de todos esses problemas,
Mas é uma apresentação a poucos meses de uma Copa do Mundo que, claro, vai trazer todos os holofotes. Então, o que o Brasil fizer também, querendo ou não, vai influenciar na imagem que a seleção vai para a Copa do Mundo, né, Bruno? Sim, tem esse ponto, né? É um jogo que chama atenção, porque é um Brasil e França, e uma derrota, assim, poderia, na parte emocional, anímica, mexer um pouco, né? Uma derrota mais pesada. É um jogo difícil de prever o que pode acontecer, né? Porque é um início de trabalho ainda na seleção brasileira. E do outro lado, uma seleção que é muito forte, mas também oscila muito. E o Brasil muito desfalcado. Até a derrota para a Argentina, que foi a última do Dorival, que o time foi muito mal, o Brasil estava muito desfalcado aquele dia também. Era uma defesa ali com Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo e Arana. Murilo era estreando na seleção, o Wesley estava fazendo seu segundo jogo, primeiro como titular, o Bento também é um goleiro que jogou muito pouco. Aí os dois volantes eram André e Joelinton, também não eram titulares. Também aquele dia, aquela goleada também aconteceu porque o time estava muito desfalcado. Então é um jogo que tem o seu risco, né, nesse ponto. A Copa do Mundo é uma competição totalmente diferente, né? Eu falo aqui bastante e as últimas Copas meio que me convenceram disso, que é uma competição que tem muito do aleatório, muito. Então é aquele mês, e as avaliações sobre o trabalho do Ancelotti ou de qualquer um que seja o técnico da seleção, elas são pautadas totalmente no que acontece naquele mês. Aí eu não estou falando da avaliação de um ou de outro individualmente, estou falando do geral, da maioria das pessoas, seja jornalistas, torcedores, da maioria das pessoas. A avaliação será sempre no ganhou a Copa é um gênio, perdeu é uma besta que não sabe nada. Eu tenho certeza que se o Brasil perder a Copa, vão começar a contestar até a carreira do Ancelotti. Falar, mas também só ganhou porque era do Real Madrid, não é tudo isso não, uma enganação, traz um cara aqui para ficar falando essas coisas, quer falar acha que vai ensinar todo mundo, essas coisas malucas, né? Sempre o resultado da Copa determina análises bem extremistas, né? De um lado ou de outro. E também, se ganhar, vira todo mundo gênio, né? Todo mundo que hoje é contestado vira todo mundo gênio, todo mundo fantástico, todo mundo sensacional. Eu lembro muito bem de como o Ronaldo Fenômeno foi tratado pós-Copa 98 e como ele foi tratado pós-Copa 2002. Então isso vai acontecer. Então é aquele mês, né? O Brasil pode fazer jogos ruins e chegar na Copa e o time se encaixa e dá tudo certo. Porque assim, o Brasil tem as suas deficiências, mas os outros também têm. Eu não acho que tem nenhuma seleção muito equilibradinha. A Espanha eu acho que é o que mais se aproxima disso. A Espanha antes ela tinha um domínio, um controle de jogo, de posse de bola, e faltava agressividade. Às vezes ela ficava com a bola e não conseguia agredir. Com o Lamine Yamal e o Nico Williams, o time ganhou essa agressividade, o time ganhou essa força, essa agressividade. Então, conseguiu equilibrar um pouco mais as coisas. Acho que a Espanha é o que mais se aproxima de um equilíbrio. A Argentina também já está com um time mais envelhecido. A França também acho que é um time de muita correria. Acho que falta um pouco de pausa também no time da França. Acho que, principalmente depois que o Griezmann saiu da seleção. Então, todos têm os seus defeitos. O Brasil pode encaixar. Não acho que o Brasil individualmente pega no papel. Não acho que o Brasil fica devendo muito para muitas seleções. Então, ele pode, naquele mês, dar tudo certo e fazer uma bela Copa. Mas é uma dúvida. Ao mesmo tempo que eu acho que o Brasil não está tão longe de uma França e de uma Espanha, eu também não acho que ele está tão longe de uma seleção média. Eu acho que o futebol de seleções ele é muito equilibrado. E então fica sempre essa coisa. Ao mesmo tempo que o Brasil pode ganhar de uma grandona, ele pode, sei lá, pegar uma Suíça encaixada e perder. Acho que a diferença para a França não é gigantesca como nos momentos ruins parece que é, mas é uma diferença para uma Suíça, para uma Noruega. Como a gente viu numa Copa para a Croácia, ela também não é tão grande. Então sempre fica nesse meio de caminho aí. Mas a minha preocupação é mais de ter um time mais completo. Acho que se tiver muito desfalque na Copa, o elenco, a reposição não é tão bom. Um time de 11 ali, aí contando mais 2 ou 3, é muito bom. Mas não acho que o grupo de 26 seja tão bom assim. Seguimos no YouTube, eu passo a bola para você, Raí, justamente perguntando sobre a questão do modelo de jogo, se você acha que faz certo o Carlo Ancelotti manter a ideia mesmo com poucos titulares, os possíveis titulares à disposição, e se a gente pega a provável escalação da França, claro, com a dúvida do Mbappé, mas ainda assim, o time que deve vir com Mayan, Gusto, Konaté, Upamecano e Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, e aí a dúvida com relação à presença ou não do Kylian Mbappé no time titular. Se a gente olha pela visão do teste, dos jogadores que vão ter essa oportunidade, é um momento de ver quem é quem, de fato. É difícil pensar em um teste talvez mais decisivo do que esse, contra uma seleção francesa. Quem quiser aproveitar
e garantir a vaga na Copa do Mundo, não terá uma vida fácil também. Vai ter que mostrar e vai ter que convencer contra talvez um dos piores adversários possíveis, meu caro Raí. Vai ser um jogo bem difícil, de fato, né? Eu acho que ele acerta em manter aquilo que ele acredita e muitas vezes fica uma coisa, né? Vai jogar com 4 atacantes, não sei o que e tal. E não necessariamente isso quer dizer que o time vai estar, né, ao longo do jogo exposto e não vai conseguir se defender e vai perder todos os duelos no meio campo. Depende de uma série de coisas, né? Como ele vai organizar o time defensivamente, vai ser um time que vai trabalhar para ter mais a bola, para se defender um pouco mais atrás e contra-atacar em velocidade. Depende de uma série de coisas que a gente só vai poder avaliar ao longo do jogo ou depois do jogo, né? Agora é difícil dizer isso. Você leu aí uma provável escalação da França, também tem 4 homens de frente. O Olise, Doué, o Dembélé e o Mbappé. São prováveis 4 atacantes também que vai usar o Deschamps, porque é o que ele tem de melhor. O Olise faz uma temporada espetacular no Bayern de Munique, só não está jogando mais que o Harry Kane, que para mim é o melhor jogador da atual temporada de futebol no mundo. O Dembélé foi o bola de ouro na temporada passada, fez um excelente ano pelo Paris Saint-Germain, muito bom jogador, assim como o Doué, foi decisivo, fez 2 gols na final da última Champions League. Então ele vai potencializar também aquilo que ele tem de melhor. E no Brasil eu acho que é a mesma coisa. Se você olha para o elenco da seleção brasileira, potenciais convocados, jogadores que foram e já foram convocados e não estão nessa lista, jogadores que podem ser convocados no futuro, o que o Brasil tem de melhor são seus jogadores de frente, são os melhores. O Brasil não tem a sua principal força no meio campo, na zaga, nas laterais. A principal força está na frente. Com Rafinha, com Vinícius, com o João Pedro, com o Estevão, entre outros aqui que a gente pode listar. Então, por que não moldar um time para jogar a partir desses jogadores? Eu acho que ele acerta nessa questão. Claro que eles vão ter que todos trabalhar muito sem a bola, seja para marcar lá em cima, seja para marcar dentro do próprio campo. E tenho certeza que o Ancelotti vai cobrar muito isso deles e que eles vão entregar isso também dentro dos jogos. Então, acho que não tem nenhum problema. Às vezes, uma nomenclatura cria uma coisa, 4 atacantes, vai ser um time muito ofensivo, vai ser um time muito exposto. Calma, vamos ver como vai ser, como o time vai se comportar em campo, como vai ser o jogo, serão 2 testes interessantes. A Croácia já tem uma outra força, um time com mais meio-campistas, com um controle maior daquele setor, então serão desafios diferentes. E pegando um pouco carona só no que o Bruno disse, né, em relação à questão da Copa, daquele mês e tal, eu acho que às vezes tenta-se buscar uma lógica num cenário que tem pouquíssima lógica, que é o da Copa do Mundo, né? É muito do mês, do encaixe, da sequência de jogos. Eu acho que se você faz um Mundial e um mês depois fizer um outro Mundial no mesmo lugar, com outros grupos, talvez tenha outro campeão. Não necessariamente o futebol de seleções, né, tem ali um componente de consistência ou de uma própria lógica mesmo, né, a ser seguida. E vários treinadores falam sobre isso, porque o contexto não favorece muito, né? É uma reunião de jogadores que atuam cada um em um lugar diferente, com um treinador diferente, com uma ideia de jogo diferente, com um contexto de futebol diferente. O da Premier League é diferente da Liga Francesa, que é diferente do Campeonato Brasileiro, que é diferente da Série A italiana, que é diferente da Rússia, da Arábia Saudita, que são também países aí que têm jogadores da seleção brasileira que estão atuando, né? Então, depende muito do que vai encaixar naquele mês. E não é porque não venceu que é tudo uma porcaria, nada serve, tem que jogar todo mundo fora e recomeçar do zero de novo. Então, eu sei que isso é uma avaliação meio utópica, né? E se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo, vai ser esse negócio aí mesmo, né? Ninguém presta, essa geração é fracassada, esses jogadores são fracos. Se o Neymar não tiver, vai ter faltado o Neymar. Se o Neymar tiver ido, vai ser porque ele foi. O Ancelotti não é esse treinador todo. Vai ser o que a gente vai ouvir por aí, em vários lugares, né? Então, eu acho que o futebol de seleções, ele nem sempre é uma coisa lógica. Na maioria das vezes, ele não é uma coisa lógica. Se a gente olhar para a última Copa do Mundo, por exemplo, a Argentina, que foi a campeã, teve vários momentos de instabilidade ao longo da campanha. Perdeu para a Arábia Saudita no primeiro jogo da Copa. Tomou um empate da Holanda, que muita gente fala, a Argentina jamais sofreria um gol no último lance do jogo. Sofreu 2 contra a Holanda, faltando 5 minutos para o jogo acabar. Um gol de falta, o gol do empate de falta da Holanda no jogo das quartas de final, é um gol de videogame. É um gol com a seleção, não pode tomar num jogo de Copa do Mundo, e tomou. Então, o futebol de seleções, né, a Copa do Mundo ou outros torneios de seleções, eles não têm tanta lógica assim, pra gente fazer uma avaliação e tentar encontrar uma coerência em algum aspecto. Cara, é o encontro daquele mês, um jogador que
no momento está bem, o outro não está, lesões, suspensões, mudanças que podem ser feitas ao longo do caminho. Falei sobre a Argentina, acho que tem um mérito muito grande, por exemplo, do Scaloni de ter feito uma leitura de mudar o time ao longo da competição. Ele estreia com um time contra a Arábia, no jogo seguinte ele já faz várias mudanças e o time vai ganhando um pouco de corpo, mesmo assim tem dificuldades. A Argentina estava pendurada até os 30 do segundo tempo no jogo contra o México, que é a hora que o Messi tira um coelho da cartola, faz um gol e ali ele coloca a Argentina numa outra situação. O jogo das oitavas contra a Austrália foi apertado. Argentina e Austrália foi 1-0 ou 2-1. 2-1, jogo apertado. Então, a Copa do Mundo é assim. Se as pessoas esperam que o Brasil vai sobrar, ou qualquer outra seleção que vai vencer, França, Alemanha, Espanha, dificilmente isso vai acontecer. Muito dificilmente uma seleção sobra na Copa do Mundo. Tem geralmente um grande jogo, um ou outro grande momento, e assim é construída a maioria das seleções que vencem Copas do Mundo. Até a Alemanha de 2014, que fez 7-1 no Brasil, passou apuros contra a Argélia. Exato, na prorrogação, se classificou na prorrogação. Tem vários outros exemplos, mano. A Espanha, campeã do mundo de 2010, ganhou todos os jogos do mata-mata por 1-0. Eu não estou aqui tirando mérito de ninguém que venceu. Antes que a gente diga, mas ganhou, o que importa é ganhar. Sim, no fim das contas é isso. Só estou dizendo que no futebol de seleções não há essa lógica toda. Não, porque o Brasil aqui com esses jogadores, ou a França ou a Espanha, não necessariamente. Tem várias seleções muito boas, vários trabalhos que são bons, e se a Espanha não ganhar a Copa do Mundo, isso não vai fazer com que os jogadores sejam uma porcaria, o trabalho seja ruim. A Argentina a mesma coisa, a França a mesma coisa, no fim só uma seleção vai vencer, e acho que a forma com que a gente vê o futebol aqui no Brasil, sempre procurando um vilão, sempre demonizando quando perde, como foram as últimas Copas, eu acho que ela é muito ruim. Isso não vai mudar, é uma coisa cultural nossa, vai continuar sendo assim. Se o Brasil não vencer a Copa, todos serão vilões, inclusive o treinador, mas eu discordo bastante desse ponto de vista. Bruno falou mais cedo no programa também, eu quero até puxar esse gancho e perguntar para vocês sobre a questão dos goleiros, né? Passamos a lista aqui dos recordistas de cortes na seleção durante esse período, desse ciclo de 2026, e os dois goleiros, talvez entre os preferidos da comissão técnica, estão ali na liderança, né? O Ederson com 5 e depois aparece o Alisson com 3 cortes ao lado do Gabriel Magalhães e também do Wanderson. E a informação do GE, inclusive, é de que essas constantes lesões dos goleiros considerados titulares preocupa bastante a comissão técnica da seleção brasileira. Quero perguntar para vocês, a gente tinha, pelo menos até esse corte do Alisson, a grande certeza de que ele será o goleiro titular, né? E acredito que ainda será, caso tenha condições, porque nada foi muito bem explicado sobre essa última lesão dele, mas preocupa em algum sentido para a posição de goleiro que talvez a gente tenha tido a maior certeza até esse momento, Mauro? Ou você acha que nada vai mudar até ali? Se essa lesão do Alisson muda em alguma coisa, o cenário para a posição de goleiro da seleção para a Copa do Mundo? Eu acho que pode ser preocupante se ele insistir, por exemplo, no Hugo. Eu acho que é um goleiro que está muito abaixo do nível que se espera do goleiro de seleção. É um goleiro capaz de fazer defesas como aquela de domingo, naquele chute lá do Arrascaeta, e cometeu um erro de saída de bola que cometeu no mesmo jogo. Já tive falhas esse ano contra o Santos, contra o São Paulo. Eu acho que é um goleiro que está abaixo. Aquela coisa, existe muita boa vontade com jogadores de Corinthians, Flamengo, times de muita torcida, quando tem a fase razoável. Eu acho que o goleiro nota 6,5, 7. O Rafael, que é do São Paulo, que era convocado para o Dorival, também é a mesma coisa. Do sábado mesmo tomou um gol de bola defensável. Se espera que você tenha um goleiro de um nível mais alto, que pegue as bolas mais difíceis, goleiro que não fale tanto. Eu acho que os goleiros, tirando o Alisson, se tivesse em boa fase, não se vê tantas opções, não. De goleiros que façam realmente a diferença, né? Que estejam no nível realmente mais alto. Esse é um ponto realmente delicado, né? Bem delicado. Enfim, e até o raciocínio do Hugo seria o pegador de pênalti. Mas o jogo não se limita ao pênalti. E como é que faz? Quem jogaria? E com todas essas lesões, isso é um ponto de fato que pode ser preocupante para o treinador.